Botafogo e Palmeiras, o Vini continua com a gente. O Palmeiras continua disposto a incomodar o Flamengo na briga pela primeira posição. O Botafogo não conseguiu construir uma vantagem ampla sobre a LDU, né? Aliás... Jogou mal. Depois de abrir o placar com 13 segundos de jogo, deu ao torcedor a sensação de que poderia, né? Se não necessariamente golear, pelo menos ter conforto para subir e fazer o jogo de volta na altitude, que é sempre um problema. Como não conseguiu, ficou mais condicionado nesse jogo, ficou mais... acho que para Inter e Botafogo, né? Isso acabou acontecendo. Mas o curioso é que o Botafogo é o vencedor. O Inter é o perdedor. E sabe o que é mais curioso? Mas o Inter vai jogar em casa e o Botafogo na altitude, né? Faz muita diferença. E o que é mais curioso é que o Botafogo perdeu ontem, mas se você compara a produção do Botafogo no primeiro tempo contra a LDU, jogo que o Botafogo venceu, e o de ontem, jogo que o Botafogo perdeu, o Botafogo produziu mais ontem no primeiro tempo. Inclusive perdeu, acho que o texto ali, o título que a gente viu, me foge agora qual foi o jornal que usou. Acho que foi o Dia. Caminhão de gols. Diz que perde um caminhão de gols, Eu não concordo com o caminhão de gols. Eu acho que foram duas oportunidades, né? Teve a do Joaquim Correia. E no segundo tempo não conseguiu. Que é uma defesaça também, né, gente? E tem uma do Matheus Ponte também, né? Muito bem. Uma das defesas do campeonato, essa defesa do Everton. E até um lance parecido com o do gol, né? O John não conseguiu defender o chute do Felipe Anderson na cara dele ali. O Everton fez uma defesa e ele comemora muito, né? Isso. Eu também... Tem uma do Matheus Ponte também, né? Que ele tem uma bola... chances, é isso. E curioso isso, né? As duas produzidas pelo Santi Rodrigues. Né? Que ele teve um jogo de altos e baixos, mas os altos poderiam ter dado 2 gols do Botafogo. A jogada do Joaquim Correia, ele rouba do Piquerez, uma pressão do Botafogo na saída de bola e deixa o Joaquim Correia na cara do gol. Eu concordei muito com aquela da eficiência do Palmeiras, que o jogo foi isso, né? O Palmeiras não fez um jogo ofensivamente assim vistoso, longe disso. Foi um jogo muito pautado em contra-ataque e ligação direta para tentar fazer com que o Vitor Roque e o Flaco Lopes repetissem as conexões que varreram a defesa do Universitário no jogo de quinta-feira. E acabaram. E o gol do Palmeiras no jogo acaba saindo de uma combinação entre os dois. E acho que tem uma falha do Barbosa ali de entendimento, né, do tempo de bola, tenta antecipar, a bola quica e ele é traído, e aí o Felipe Anderson muito bem sai na cara do gol e acaba marcando. Mas foi interessante o Abel ter mantido esse teste, o que ainda parece um teste. Eu acho que ele vai fazer isso mais vezes, hein, mano? Porque num jogo pesado. Assim, Botafogo com time reserva, tá muito mexido e o tal. Próximo jogo do Palmeiras, o Palmeiras encaminhou muito a classificação, né? Então, muito provavelmente, ele vai mexer bastante nesse time contra o Universitário em casa. O Botafogo, do meio para trás, não mexeu tanto assim, né? Um time relativamente parecido com o time da LDU. O John, o Barbosa, o Alex Telles e o Marlon Freitas são os 4 que foram mantidos, os 4 titulares, né? De um jogo para o outro. Até porque a defesa está com muito problema de opção, né? O Cuiabano está fora na esquerda machucado, o Caio está fora na zaga, o David Ricardo fora na zaga. Então, jogou o Marçal, que é canhoto, pela direita. Da defesa. Mas aí vem a questão do setor ofensivo do Botafogo, que já é uma questão no time titular. O Botafogo não conseguiu firmar esse setor ofensivo titular. O quarteto ofensivo titular do Botafogo é Arthur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Quase todos esses jogadores hoje são contestados pela torcida. O Montoro é o que vive o melhor momento, mas é um jogador que fisicamente, às vezes, ele perde muitos duelos. Aconteceu isso contra a LDU e contra o Cruzeiro, por exemplo, em 2 jogos recentes. E do quarteto de frente de ontem do Botafogo, quase todo mundo foi vaiado. O Matheus Martins menos. Mas o Santi foi vaiado quando saiu, o Natan foi vaiado quando saiu, o Natan Fernandes, que jogou improvisado como 9 ali, que não é a posição dele, e o Correia, que não saiu, jogou os 90 minutos, foi muito vaiado na reta final do jogo, quando pegou na bola ali, e concordo com o Coutinho. O Santi foi o principal jogador do primeiro tempo. No primeiro tempo que não foi maravilhoso, mas o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. Foi. E aí ele tem uma questão de confiança psicológica ali, o Santi. No início do segundo tempo ele começa a errar, ele erra um domínio que a bola sai direto pela lateral, depois ele erra um passe e ele fica batendo na própria cabeça, ele sente, e aí ele logo saiu, e aí foi vaiado, ele saiu com 13 minutos. Eu nem tiraria, não. Quando o David Ancelotti tirou o Alan e o Santi, eles eram talvez os 2 melhores jogadores do time. Eu achei que ele errou nessas substituições, mas o Santi vinha num momento psicológico baixo no jogo ali, ele não estava bem, ele tinha cometido alguns erros no segundo tempo. E sentiu. O Correia é um jogador que perdeu a chance do jogo ali, né, parecido com o lance do Felipe Anderson, e ele
um jogador que tem uma certa lentidão, ele é um jogador que normalmente irrita a torcida, apesar de ser bom de bola, né? O Correa é aquele perfil de jogador que normalmente irrita a torcida, apesar de ser um jogador talentoso. E o Natan Fernandes estava muito fora de posição, muito. Ele não conseguiu. Ele participa do pivô nessa chance do Correa, é ele que tabela com o Santi depois que o Santi rouba a bola do Piquerez. Mas fora isso... Pro Natan funcionar ali naquela função, o Botafogo tem que ter mais campo para jogar. Mais contra-ataque, né? Contra-ataque oferecido ao Botafogo. E não era, o jogo não era isso, era o contrário. O Palmeiras, por exemplo, uma curiosidade, apesar de o Palmeiras ser muito mais forte do que a LDU, o Palmeiras marca mais baixo do que a LDU. Sim. A LDU marcou em cima o Botafogo. E aí o Natan, nesse tipo de jogo contra um time marcando mais baixo, vai ter muita dificuldade. Vai ter dificuldade, não é um jogador que saiba jogar de costas ou que entenda os espaços dentro da área para se colocar em condição de finalizar, até porque é um ponta, né? Tá começando a carreira agora também, pode desenvolver em outro sentido. Mas eu achei que o Botafogo ontem no primeiro tempo conseguia, pelo lado direito principalmente, Marlon Freitas, Matheus Ponte e o Santi Rodrigues, com triangulações, se aproximando, trocas de posição, até mexendo nos encaixes do Palmeiras, né? O Piquerez muitas vezes ficava na dúvida se deveria seguir o Santi Rodrigues para longe do setor. Conseguia entrar na defesa do Palmeiras. Mas acho que o jogo que tanto o Murilo até se machucar, sai machucado de novo aos 20 minutos, não sei se é uma lesão de fato, mas ele sentiu. E o Gustavo Gomes, que há algum tempo eu não via fazer uma atuação tão próxima da perfeição na proteção da área. A quantidade de finalização que ele bloqueia, de cruzamento que corta, de bola que antecipa, intercepta. Escorregou no lance do Correia, levou azar, né? Escorregou no lance do Correia. E é um erro que nem foi dele ali, né? O Piquerez erra a saída de bola e aí é uma jogada que o zagueiro tem que tentar recuperar o espaço que foi perdido. Mas eu acho que um ponto forte do Palmeiras no jogo foi esse, além da própria eficiência, né? Um time que não chegou tanto assim, mas sempre que chegou foi muito perigoso. O que os campinhos mostraram ali é que não foi Palmeiras titular contra Botafogo reserva. Não. Né? O que aconteceu foi o Botafogo usar substituições para botar os titulares em campo. E o Palmeiras trocou metade do time. Fazendo a conta da Libertadores, o Abel manteve 6 titulares e o David manteve 4. Essa é a conta. Mas 5 titulares do Botafogo entraram durante o jogo. Mas não dá para dizer que 6-4 é um time titular contra o time reserva, né? Dois jogadores a mais. Já de cara não era. E além de tudo, teve o uso das substituições. É que assim, o Botafogo usou as substituições mais para tentar mudar o jogo e o Palmeiras pôde usar as substituições mais para preservar o time, né, Vini? O Abel, ele fez 5 trocas, né, em relação ao jogo do meio de semana. E aí um detalhe interessante, você vai se lembrar, Barreto, na quinta-feira, no dia do jogo entre Palmeiras e Universitário, eu falei aqui pela manhã no Redação, olha, o Abel já disse na coletiva depois do jogo contra o Ceará que ele estuda essa possibilidade de escalar uma dupla de ataque e pela escalação do Universitário com 3 zagueiros, não se espantem se o time jogar com uma dupla de ataque logo de cara ou no decorrer da partida e parece que o Abel realmente encaixou a linha ofensiva com Vitor Roque e Flaco juntos. É bem verdade que ontem os dois tiveram outros companheiros, né, Facundo e Felipe Anderson, e não mais o Sousa o Sousa e o Maurício, que acabou entrando no segundo tempo, né? Agora, um titular que entrou no jogo acabou envolvido numa polêmica, né? Porque o Kelvin foi titular pela primeira vez para ganhar minutos num jogo importante. E aí o Giai entra na reta final porque o Kelvin sente cãibras. E há uma reclamação de um pênalti ali por volta dos 43, quase 45 minutos do segundo tempo, onde o Giai claramente não chuta a bola e vai só na panturrilha, né, do Joaquim Correa, um lance que sequer foi analisado pelo VAR. Esse aí. É um momento até que o Correa está sendo vaiado, dá para ouvir a vaia, não é para o árbitro, é para o Correa, mas eu também achei que o Giai foi muito imprudente nesse lance, ele estava muito controlado pelo Fux, ele chega e não pega nada de bola ali. É pênalti. É pênalti. Chegou chegando, né? Passa muito longe da bola, acho que, assim... O que o VAR pode ter analisado aí para não chamar? Imagino que ele talvez não houve a proximidade impacto e o suficiente. critério do árbitro. Imagino que eles acham, o árbitro na cabine tem achado que faltou força para derrubar o Correa, né? Mas eu acho que é pênalti isso aí. E a perna de apoio, o jogador está com a outra perna fora do chão, então é até difícil da gente analisar ali realmente a questão do impacto. O que eu acho que pesou, a proximidade do Davi com o lance, né? O Davi Lacerda, que é o árbitro do jogo, e acho que o critério dele, ele é um árbitro que geralmente não marca esse tipo de falta. E é algo que ele tem que ajustar. Para mim, é o melhor árbitro do Brasil hoje. Não vejo nenhum árbitro brasileiro dele é muito bom. É muito bom. Mas ele, às vezes, peca por isso. Porque nessa lance de deixar o jogo correr, tem contato que é falta.
né? Pode não parecer no primeiro momento, mas é falta e talvez o VAR, mais alinhado com o jeito dele, tenha deixado correr. Só rapidinho sobre isso do ataque do Palmeiras, eu acho que faz e fez total sentido ao Abel trocar nesse momento. Vamos imaginar o seguinte, a gente está falando de um time que perdeu na temporada os 2 jogadores que eram o principal argumento ofensivo do time. Richard Rios com as infiltrações, o volume que oferecia com a chegada de trás, e o Estevão, que era o cara que desequilibrava por dentro, pela direita, por mais que nessa temporada ele estivesse um nível abaixo do que ele jogou no ano passado. Estreou na Premier League pelo Chelsea, né? Estreou nesse final de semana, entrou no segundo tempo. Teve lá uma oportunidade de gol, até acho que foi o Pedro Neto que reclamou que ele devia ter passado. O Chelsea empatou em casa com o Crystal Palace, 0-0. Mas assim, onde eu quero chegar? Se você tem 2 jogadores que, no meio de um jogo contra o Ceará, em menos de 15 minutos, viraram uma partida para você, o jogo estava complicado dentro de casa, por que não dar sequência a esses caras no momento que você não tem outras certezas ali no sistema ofensivo? Na minha leitura, eles não têm nem funcionado enquanto dupla. Acho que o Flaco tem jogado um pouquinho atrás. Eu até fui dar uma olhadinha nisso. Na época que o Palmeiras contratou o Flaco, eu não conhecia o Flaco, fui dar uma estudada nele. E ele jogava assim com o José Sandi, atacante que quem acompanha a Libertadores há mais tempo. Na época o José Sandi tinha 39 anos. E esse é novão de área ali mesmo. Se grandalhão mexe um pouco, também. Grandalhão, de jogo direto. Hoje até encerrou a carreira, mas era o José Sandi o centroavante do Lanús e o Flaco jogava um pouco atrás dele. Às vezes jogava com 2 pontas e o Flaco por trás. Exatamente como o Palmeiras tem jogado agora. Né, o Flaco, ele não é um meia, óbvio que ele não é um meia, mas é como se fosse um ponta de lança. O segundo atacante ele que vai encostar por trás do centroavante no ataque. Contra o Universitário funcionou muito bem. Ontem um pouco menos, né? Era um jogo de menos posse do Palmeiras. Mas na jogada do gol, os 2 se conectaram antes da finalização do Felipe Anderson. Eu achei que os jogadores de frente do Palmeiras ontem cometeram muitos erros técnicos simples de passe em tentativas de contra-ataque que acabaram não se concretizando. Achei que a defesa do Botafogo estava exposta, inclusive no 0-0, estava dando espaços. Esse foi o grande momento em que eles conseguiram se conectar ali. Não só a dupla, tá? Tô falando do Facundo também, tô falando do próprio Felipe Anderson. Esses 4 jogadores, Facundo, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco, e desses 4, o Vitor Roque teve boa atuação até. Desse, para mim, foi o que teve a melhor atuação desses 4. Mas todos eles cometeram muitos erros simples ali, de passes que se encaixassem, o Palmeiras ia sair com perigo. E o Luigi entrou mal também no segundo tempo. O Luigi não entrou bem. Ali teve lance nos acréscimos que ele podia ter feito gol, ter segurado a bola ali com o Marçal com cãibra, e ele não conseguiu fazer isso. E aí tem um mérito do Abel nesse jogo. O Coutinho, no início, falou do caminhão de gols que ele discordava. Eu acho que o Abel acerta a marcação para o segundo tempo. O Botafogo tem muita dificuldade de chegar e de levar perigo no segundo tempo. São basicamente 2 chutes de fora da área do Savarino que o Everton espalma sem grande dificuldade ali. Se ele fez um milagre no primeiro tempo no chute do Correia, foram 2 defesas, para mim, até simples nesse chute de fora da área do Savarino. O Botafogo teve muita dificuldade e o Palmeiras deu o campo, né? Olha só, toma aí a bola, faz o que você quiser com isso, Botafogo. E o Botafogo fez muito pouco, também por mérito do Palmeiras no segundo tempo. Vamos ouvir os treinadores? Claro, né? Focando no que aconteceu ontem e também na perspectiva dos jogos de volta pela Libertadores. Na primeira etapa jogamos, acho que muito bem. Os primeiros 20 minutos muito bem. Tivemos 2 ocasiões claras para ter um melhor placar no intervalo. E depois o Palmeiras marca um gol, porque os grandes times são assim. O time tentou até o final, com até pouco, acho que pouco ordem, mas com vontade, e não conseguiu um bom resultado. Mas fico contente com a primeira etapa do time. Não temos que desistir, nunca. Cada jogo a gente joga para ganhar e temos que tratar de ficar o mais alto possível na tabela ao final da temporada. Não podemos desistir em nenhuma competição, temos que seguir competindo cada jogo do campeonato e não vou poupar jogadores porque penso que uma competição é menos importante que a outra. Estes anos todos, se nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo. Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras e outro, pelo menos até ao fim. Umas ganhamos, outras perdemos, mas a verdade é que nós sempre andamos ali. No final de 2023, eu tive mais uma vez a possibilidade de sair.
em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, se lembram, no final de 2023 fomos campeões. Eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram daqui não vamos sair. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação do que eu. E eu respondi e escolhi e eu fico. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Essa resposta aí, Vini, é uma pergunta sobre um assunto do qual a gente tratou na semana passada, né? O Palmeiras chegou a um acordo definitivo lá com Al Sadd, do Qatar. Né? Do Qatar. E, enfim, não vai ter pagamento de multa, não vai ter processo. E o Abel ouviu uma pergunta sobre isso e aí disse que ia ler um texto, né? Que ele tinha preparado porque sabia que o assunto ia aparecer. Foi a primeira vez que eu vi o Abel fazendo isso em quase 5 anos que ele tem de Palmeiras, né? Ele disse que já sabia que essa pergunta seria feita e foi uma pergunta muito boa. Gostaria de dar o crédito aqui, espero não estar errado, acho que foi do Igor Siqueira. Foi do Igor, né? E a pergunta ela é ótima porque ela já casa os dois assuntos. O Igor pede tanto para o Abel explicar essa questão do acordo entre Palmeiras e Al Sadd para retirada do processo na FIFA, né, do time qatari, e também já projetando uma eventual renovação, porque a gente sabe que o desejo da diretoria, especialmente da Leila, é pela renovação de contrato. Desde janeiro o Abel tem um contrato que está pronto para ser assinado, e ele tenta essa inclusão de uma cláusula que ele também já tornou público, que se em algum ano eu não ganhar nada, eu quero sair sem o pagamento de uma multa. Então, a pergunta foi nesse sentido. E aí o Abel explica que, como já sabia que seria questionado sobre esse assunto do acordo com o Al Sadd, do pré-contrato, que teria sido assinado ou não, ele pede licença para ler algo que ele tinha escrito. Então, ele deixa claro, né, quando que foi feito essa assinatura desse documento, quando que ele decidiu sair, quando que ele volta atrás, quando que ele diz que fica. E ele diz que essa renovação de contrato, quem vai decidir é a família. Volto a dizer, o contrato está na mesa dele para assinar desde janeiro, mas ainda não há nenhuma definição. E tem um outro ponto interessante também na coletiva do Abel, Barreto, que ele revela um pedido de ajuda, entre aspas, do David Ancelotti, que está chegando a uma nova cultura no futebol brasileiro, e o Abel disse que eles tiveram um papo rápido ali e que o David Ancelotti pediu para fazer uma ligação telefônica, para eles conversarem por telefone, e, enfim, achei curioso, né? E o Abel disse que está à disposição para ajudá-lo na medida do possível. Bem interessante e algo que poderia ser até mais corriqueiro, né? Olha, estou chegando, quero conhecer esse ambiente aí, me ajuda um pouquinho. Lógico que não vou, né, perguntar como é que você escala seu time, né, antes do jogo contra o meu, não é esse tipo de... Mas coisas realmente de adaptação, seria... E imagino até que os treinadores façam isso, né? Podem se enfrentar numa semifinal de Libertadores. Esses dois aí estão no mesmo lado ali da chave. Verdade. Joana de Assis, cadê você? Um beijo, bom dia, amiga. Ai, que lindo isso aí. Olha as manguinhas de renda. Amiga, você não tá com frio, não? Tô com uma jaqueta aqui do lado. Então tá. Seja bem-vinda também. Bom dia. Bom dia pra você, Mari, Lofredo, todo mundo que acompanha o Sport TV News. É o seguinte, né? A moral da história aqui dessa minha primeira participação é quando você tem oportunidade, você tem que matar no peito e aproveitar, entendeu? Porque o preço é caro. O preço é caro. Muito caro. Aí, no caso, a gente tá falando de quem? A gente poderia estar falando de vários times, mas eu tô falando mais do Santos, realmente. O Santos. Ficou caríssimo. Serve pro Botafogo também. Então. O Botafogo foi melhor que o Palmeiras, mas não matou o jogo. Não matou. Embora pudesse ter empatado com um pênalti que, na minha opinião, não foi marcado lá no final. Mas também, se fosse marcado, ia ter que bater e aí tinha mais. Mas foi. O Palmeiras venceu o Botafogo, o resultado final foi 1-0, né? No Newton Santos, e o André Galindo acompanhou o jogo com o João Gabriel, que é um botafoguense apaixonado, que também é orientador de público no estádio. Vamos entrar, torcedor! Ingresso em mãos, ingresso em mãos!
João Gabriel sabe o tamanho do confronto. Já tem uns anos que já virou uma coisa mais tensa. Para ele ainda mais, porque João vem ao estádio, mas não pode ver o jogo. Ele é orientador de público. No início é estranho acostumar, até porque eu passei a maior parte da minha vida vindo assistir os jogos. E não pode ver. Não dá pra ver. 8h30 da noite. O que é que tá começando agora? Jogo do Botafogo contra o Palmeiras. Hora de pôr a audição para trabalhar. A gente escutou um Não sei se esse foi bom ou ruim. Quando dá o silêncio é que preocupa. E agora a torcida tentando empurrar o time. Fogo, fogo. Quando veio aquele desânimo, aquela baixa, é porque não foi. Eu vou te contar esse lance então. Tuco Corrêa de cara a cara com o Everton. Caraca, o Everton tirou. Caraca. Não dá pra desperdiçar. Não para de andar não, né? É um jeito de passar o tempo e dispersar o nervosismo. Foi alguma coisa boa, mas ainda não foi gol não. Foi ataque do Botafogo. Matheus Ponte errou o alvo. Cara, Matheus Ponte pra fora! Pertinho do fim do primeiro tempo, ele tem que ir porque o que é que acontece agora? Ele vai para o anel de circulação e dá um suporte para os torcedores. É o segundo expediente no mesmo jogo. João vai para o corredor que dá acesso à arquibancada. Tão perto e tão longe. O João fica só vendo a bola passando assim por cima. E essa entrada aqui parece uma televisão. Mas é que ele não vê os jogadores, só as costas dos torcedores. Fazer o quê? Faz parte. Eu fui lá ver o que João não pode. Não levarei uma boa notícia. Deu pra ouvir. Você vê aqui tem um grito de gol, mas bem baixinho. Ou seja, gol do Palmeiras. Contra-ataque, gol de Felipe Anderson. Venceu o Barbosa, o Felipe Anderson levou para a grande área quando entrou na área. João saiu com a perna direita, a bola alta no fundo do gol. Esperar a virada agora, torcer para virar. No segundo, ele seguiu tentando adivinhar os acontecimentos. Caraca, parece que foi quase agora. Chance de Savarino, o Everton pegou. O outro foi mais como se fosse um desespero. Então acredito que seja um lance contra o Botafogo. Exato, defesa de John no chute de Vitor Roque. Minuto final. Último lance. Pela reação da galera, desperdiçado. Pois é, o Everton pegou o chute de Savarino. Aproveitar os momentos. Esse movimento significa fim de jogo. Fim de jogo. E agora é direcionar as pessoas para a saída. Pessoal, saída por aqui, pessoal, saída por aqui. Tristeza pelo resultado, né? Perdemos esse jogo, mas fiz o meu trabalho. Daqui a pouco tem mais jogos, tem Copa do Brasil, Libertadores, e ia seguir acreditando. E João seguirá presente nos jogos do Newton Santos. Mas estou aqui sempre. Não podem falar que eu não estou no estádio. Os olhos podem não ver, mas o coração nunca deixará de sentir. O termômetro do ele é muito bom, né? Ele é universal. Aconteceu alguma coisa, né? E o João estava trabalhando ali e acabou não conseguindo ver. De qualquer jeito, ele não veria um mau jogo do Botafogo, não. Ele veria uma derrota, que foi o que o placar final com um time muito modificado. Mas com um time, exatamente. E eu acho que o time, vou falar para você, podia ter aproveitado melhor esse jogo, esse time aí, que o David mandou a campo. Primeiro lance do Botafogo. Exato. Esse é do Matheus Ponte, né, que o Botafogo tem o goleiro do Palmeiras é bom, viu? Estão contratando outro, mas o goleiro do Palmeiras ainda é bom. Ele, de vez em quando, não pega todas as bolas, né? Mas, assim, é bom. O Botafogo pensava na partida de volta contra a LDU, que é na altitude, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. O jogo foi 1-0 aqui. É uma vantagem, mas é uma vantagem mínima. O Palmeiras não tinha essa preocupação. O Palmeiras voltou com 4-0 e vai decidir em casa a vaga contra o Universitário do Peru.
Então, por isso, o David teve uma preocupação que o Abel não precisou ter. O Abel não colocou Giai e Maurício, né? Do time que mas que então, mas não dá para chamar partida. de misto só por causa disso. disso. E o Sousa também. Sousa. Se você for analisar esse ataque do Palmeiras, a gente até vai falar das dificuldades que o Palmeiras enfrentou. Beleza, manteve o Vitor Roque e manteve o Flaco no time, mas mudou o entorno. E isso fez toda a diferença no comportamento do time no ataque, na movimentação. O Sousa, por exemplo, jogava muito mais próximo do Flaco, se aproximando no meio-campo, ali pelo lado esquerdo, e o Maurício estava em todos os lugares. Então, o que aconteceu com o Palmeiras? Ficou isolado, né? Flaco e Vitor Roque, a bola não chegava muito ali, então a gente não conseguiu as movimentações que deram certo na partida da Libertadores. Mas o gol foi de uma coisa. movimentação, termina no Felipe Anderson, mas ele é de uma movimentação dos dois. Né? Aproveitou a chance que teve ali, Isso. o Felipe Anderson que estava colado na esquerda, muito mais colado do lado esquerdo do que o Ramon Sousa fica. Ele aparece ali no meio de campo para receber e fazer um gol que é bem a cara dele, né? O Felipe Anderson. Não sei. Ele não tinha feito, não fazia, né, o gol. Então, mas... Eu não lembro como é que é. Mas é um tipo de jogada que ele estava acostumado a fazer. Isso. Aí, então, assim, quando você fala que o Palmeiras estava com força máxima, é confuso, porque, na verdade, o Palmeiras poderia ter ido ou não, né? A gente falava sobre essa... Aliás, denúncia, hein? Você mudou seu voto ao vivo aqui mas no não mudaram. Não vou entrar no STJD. Vai entrar com recurso. Vou entrar com recurso. Temos as imagens vou pedir aqui. recurso. Não, mas eu nem falei, Jô, eu nem chamei de força máxima, só disse que o Abel não precisava ter essa preocupação. Muita gente falou, Mari, muita gente falou, muita gente perguntou, e até o próprio Abel falou, não sei se vocês perceberam, mas eram 5 jogadores diferentes. Mas como o Abel muda muito o time, e ele gosta de fazer essa confusão... Mas eram 5 diferentes? Eram 5, porque o Emi Martinez não começou jogando... Na lateral direita não foi o Giai, foi o Kelvin. Sim. Não jogou Maurício, não jogou Sousa e tem mais um agora. Murilo, que voltou na zaga. Então, 5. Então, eram 5 mesmo. Eu só quis lembrar que o Abel não precisava, por preocupação, mudar o time. Porque é meio estranho a gente pensar que o Palmeiras vai tomar 5 em casa e perder. Murilo volta à zaga. Mas Murilo se sente de novo. Teoricamente seria titular. Tá? Teoricamente seria titular. Então, na verdade, você está retornando um titular. Não dá para dizer que você está jogando... Ele pertence à força máxima, se a gente ele assim pertenceria à força máxima. Ele não jogou o outro. Isso. Né? Mas ele pertenceria... O Kelvin, que foi contratado agora. Não, eu estou dizendo o Murilo. O Murilo na zaga. O Murilo, ele pertenceria à força máxima. Ele não jogou outra partida, mas ele pertenceria à força máxima. O Kelvin, no lugar do Giai, ele fez esse teste. O Sousa ele não colocou e o Maurício ele não colocou. Eu acho que essa aí é a parte fundamental, né? Que muda a parte ofensiva. E o meio-campo diferente também, que jogou o Emi Martinez. Mas aí, como que você vai dizer quem que é o titular, né? Porque hora ele joga com o Aníbal Moreno, que foi o que aconteceu ontem, hora ele joga com o Lucas Evangelista. Ele muda muito esse meio-campo. E o ataque ele muda muito também, vamos falar a verdade, né? Sim, o ataque parece que parecia que ele tinha encontrado, ele repete a dupla de ataque, sem muito sucesso, talvez até pelo que a Joana falou, pelo entorno, você muda o entorno do ataque que você repete, você vai ter um resultado diferente, embora parte deste entorno diferente tenha feito gol, ou seja, teve um entendimento ali com o ataque em uma jogada crucial da partida. Acho que quando você escala um time para Libertadores, para jogar fora de casa pela Libertadores, você imagina que o técnico tenha na cabeça que aquela é a base do time, aquele é o time titular, com exceções. No caso do Murilo, seria uma exceção. Porque estava machucado também, voltando. Mas se funcionar, esse é o time titular, porque também fazia uma experiência de ataque novo. E funcionou. Mas, enfim, não dá para dizer muito, até porque ele realmente agora, depois que ele perdeu 2 peças importantíssimas, Estevão e Richard Rios, ele está buscando um novo time. Pois é, e no caso do Botafogo, que eu falei aqui do time misto, 2 peças não entraram e não entrariam porque estão lesionadas. Mas o David depois deu até alguma esperança, né? Falou, não,
meio de semana, né, para Libertadores, talvez a gente já consiga contar com eles. Arthur Cabral e David Ricardo. Eles não jogaram contra o Palmeiras porque estavam lesionados. Mas há possibilidade, diferente do Newton, há possibilidade deles voltarem no meio de semana. Só para a gente não botar na mesma conta aí da estratégia, mas vários outros foram por questão de estratégia. Porque assim, não, o Marçal jogou de zagueiro. Improvisado, né? Exatamente. E foi até bem, não foi a primeira vez não, né? Foi até bem. Ontem eu acho que ele fez um bom jogo. De qualquer maneira, esses dois nomes aqui não poderiam entrar. Mas gostaria de falar mais do que a gente poderia ter visto do Botafogo. Porque eu achei que ainda assim vimos um jogo abaixo. Falta um capricho ali no final. Um time que abre mão de enfrentar um dos principais adversários, um dos principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Isso. Abre mão de enfrentar com sua força máxima, jogando em casa. Pode dizer que está em busca do Campeonato Brasileiro? São 38 rodadas, né? Não é um jogo que vai te tirar da briga. Não, porque são 18 Não, agora. tudo bem. Já não são mais 38 e ele está para trás. Mas você não vai poder falar... Não, veja só. Foi aquele jogo ali que te tirou da briga, não foi? Não, já está para trás do campeonato. Então, quer dizer, você precisa se recuperar. Se você estivesse na frente do campeonato, fazendo uma administração de pontos na frente do campeonato, tudo bem. Fala assim, aqui eu precisei administrar, perdi 3 pontos de diferença em relação a um adversário direto que eu tinha, porque eu tinha uma vantagem de 7, aí fiz essa administração aqui. Agora, eu já estou atrás de um adversário que é um adversário direto. Eu não coloco força máxima para jogar. Eu posso dizer, depois da entrevista coletiva, que eu ainda estou pleiteando o título brasileiro? Pode. Você pode dizer, porque você pode dizer o que você quiser na entrevista coletiva, que é mais ou menos o que os técnicos falam. Eles falam um monte de coisa que eles não pensam e que eles não acreditam na entrevista coletiva, porque tem que jogar para a torcida, tem que contar umas mentirinhas para enganar a imprensa, enfim, tem que fazer algumas jogadinhas ali. Mas não é verdade. Está priorizando a Libertadores e o brasileiro, que der, deu. Não, eu acho que tem uma outra mensagem aí. 1-0 não é exatamente uma vantagem na cabeça do David, jogando na altitude. E também. Eu concordo com ele. Não, isso é verdade. Eu concordo demais com ele. Isso é verdade. Achei que... Agora, não vai poder dizer... Sim, pode dizer, mas não é verdade. Pode dizer. Assim como o Flamengo jogou praticamente com a força máxima também contra o Internacional, porque para o Flamengo é importante o Campeonato Brasileiro. Ele tem vai ter a mesma dificuldade contra o Internacional. Exatamente, ele tem um jogo de vantagem só de 1-0, na quarta só não tem altitude. Tá? Isso. Só não tem, a única diferença é que a viagem é mais fácil e não tem altitude. Mas ele tem um jogo o Flamengo tem um jogo com uma vantagem de 1-0 contra um adversário de um bom nível, assim como o Botafogo. Tem viagem? Né? Não, pro Flamengo não tem mais viagem porque ele já tá lá, né? Ainda tem mais isso. Não tem nessa viagem. O Flamengo não tem a viagem, né? Mas teve a viagem, né? Teve que fazer. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Só que o Flamengo quer ser campeão brasileiro. Ele tá na ponta, então ele vai com... Não diria que os 100% que ele tem de melhor, tem uma competição a menos. O Flamengo tem uma competição Tem uma competição a menos, mas que ainda não causou impacto, porque não teve o jogo. Não, mas o Botafogo já vai largar com o clássico, né? Nessa competição eu sei, mas é lá na frente ainda. Lá na frente é semana que vem, eu né? Eu sei. Não nessa semana, na outra. É famoso sem ser nessa outra, isso. né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem o desgaste da outra competição, porque por não enquanto fez jogo. O mesmo número de jogos que o outro. Né? Não, mas assim, se você está participando de 3 competições e você faz a administração de carga, você considera Não tem nenhum problema. Você só não pode chegar e depois e dizer, não, queremos ser campeões brasileiros. Não quer. Não quer. Quem quer ser campeão brasileiro não pode poupar nada. Não é que não pode poupar nada. Você não pode poupar contra o Palmeiras em casa. Se você quiser poupar se você for poupar contra o Sport, mas vê o contrário. Olhando a classificação do campeonato, você fala assim, se eu não colocar força máxima, talvez dê para ganhar do Sport. Se eu não colocar a força máxima, talvez dê para ganhar do Juventude. Se eu não colocar a força máxima, talvez dê para ganhar do Vitória. Mas o Botafogo mesmo sem força máxima... Né? Não foi mal, não. Mas assim, quando você não coloca a força máxima, você já está abrindo mão daquele resultado. Olha, se acontecesse, nosso time misto conseguir jogar e conseguir se equiparar ao adversário, ótimo. Agora, se não acontecer, isso aqui já está na conta. E se já está na conta, aí você não está disputando mais o título brasileiro. Porque se você quisesse disputar o título brasileiro mesmo,
Quando o Botafogo pegar o Palmeiras, principalmente em casa, tem que ganhar do Palmeiras. Então tem que fazer o máximo esforço para ganhar do Palmeiras. Ainda que isso custe a sua Libertadores. Ninguém garante que custa. Mas não. Não, assim... Você tem mais chance de machucar alguém, você tem mais chance de desgastar alguém. Tudo tem mais chance, tudo tem mais chance. Agora, vamos, assim, sabe por que a administração não te garante nada? Não garante. Não te garante nada. Inclusive, você pode administrar vários jogadores. Olha, esses jogadores aqui estão para se machucar, Não coloca, e o jogador torce o tornozelo porque o outro cai por cima dele, igual aconteceu com o Carrilho no Corinthians. O Corinthians fazia uma mega administração do Carrilho. Olha, vai ter lesão muscular, vai ter lesão muscular. E foi um acidente. Não chegou a lesão muscular, não aconteceu. Ele se machucou, ficou fora da temporada por uma lesão no tornozelo. Mas aí você não tem como colocar o... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.